bem-vindas ao nosso programa De Cara com Elas. Hoje Simone voltando. Obrigada às pessoas que perguntaram, mandaram direct para mim, perguntando o que eu vi. Todo o apoio que vocês sempre dão para nós, né, e para o nosso programa. Não foi cadê o óleo, foi cadê Simone? Me senti honradíssima. Isso mesmo, que bom, amiga, você de volta, 100%, né? Graças a Deus, é isso aí. Né, com muita força e apoio de vocês, que é isso que importa. A gente ter a nossa rede de apoio, que está sempre ali, independente dos nossos problemas, estão ali. Isso aí, meninas. Gratidão a você. E é super importante isso que você fez, né? Pausar, respirar, entender o que está acontecendo. É necessário, porque as perdas, gente, elas são vorazes. E se a gente não respeitar o momento da gente, a gente vai atropelando muitas outras coisas, né? E aproveitando que eu estou de volta, eu gostaria muito de agradecer os nossos patrocinadores, que se não fosse vocês, o nosso programa, o nosso espaço, juntamente com a nossa querida diretora Brena Santonioni, que fez aniversário. Foi aniversário dela. Muitas felicidades para ela, muita luz, muita paz e prosperidade. E vamos ao nosso programa. Isso! Então, gente, hoje nós temos um programa assim, diferenciado, né? Singular. Não que ouvidas. Não que ouvidas e atendidas. Todo programa é singular. Mas hoje a gente vai fazer um programa numa dinâmica um pouquinho diferente. Como as meninas já anteciparam, hoje a gente solicitou, né, que vocês aí do outro lado enviassem pra gente perguntas. A gente não está sempre pedindo, né? O apoio, curtir, compartilhar, mandar sugestões. Verdade. Então, nós recebemos algumas perguntas em vídeo das nossas seguidoras, dessas mulheres incríveis que estão aí do outro lado. Você também é uma delas. E sinta-se à vontade quando você quiser também, né? Às vezes hoje vai ser até um programa de inspiração para que outras mulheres também façam o que essas mulheres fizeram. Porque assim contribui para que você do outro lado seja ouvida e nós também possamos usar a nossa voz para apoiar, ajudar vocês aí também do outro lado. Então, nós vamos começar com a nossa seguidora, Patrícia Moura. Vamos ouvir o que ela tem para perguntar para a gente? Oi, meninas. Gostaria que vocês fizessem uma analogia entre os dias atuais e a história deste livro, O Diário de Anne Frank, que conta a história de uma menina que teve sua vida, sua infância roubada por uma atitude racista. Quantas de nós ainda vamos ter nossas vidas, nossos sonhos interrompidos por um ego massageado ou por uma atitude machista? Tudo bem, a Patrícia trouxe aí a referência ao livro, né? Esse livro é um livro que veio marcar muito e trazer muito questões relacionadas à repressão da mulher, né? Ao machismo em si. Sim, e na verdade é uma luta antiga, né? Esse livro é um livro antigo, né? Sim. E há muito tempo essa luta das mulheres para, não digo derrubar o machismo, eu acho que isso aí vai ser infinitamente impossível. Anos e anos e anos e anos daqui para frente vai existir machismo, que eu acho que ele está tão enraizado no DNA que vai ser impossível, mas a gente já vê aí uma mudança de consciência de alguns homens, né, em relação às mulheres, de ajudar, de cooperar, de dividir papéis. E das próprias mulheres que, mesmo inconscientes, são machistas, né? De perceberem, de tomarem consciência de que certas atitudes, comportamentos só reforçam, ao invés de buscarmos o quê? A tão desejada e aguardada igualdade. E o interessante é que o livro, inclusive em Amsterdã, tem um museu dela. Sim. Né, que ele até é mostrado, para quem nunca assistiu aquele filme A Culpa das Estrelas. É verdade, eles visitam o museu. Eles visitam o museu, olha, chega até a arrepiar quando eu lembro, né, porque é tudo tão... nossa, é tão forte, né, a luta dela, porque quando se fala de preconceito, é preconceito em todos os sentidos. Eu sempre falo que a questão de racismo não é só raça, não, mas, gente, é um todo. São tudo que se diz respeito àquilo que é diferente para mim, no meu contexto, me aflige, me incomoda.
Então, a nossa luta como mulher, da igualdade de gênero, de profissão, de tantas outras, é árdua. E por isso que a gente tem que fortalecer muito o nosso papel como mulheres empreendedoras, mulheres que estão buscando sempre esse apoio umas nas outras, né? Então, ainda mais hoje, né, nesse universo digital que está tão competitivo, né, que a gente fica assim, meu Deus do céu, né? O que eu posso fazer de diferente para poder chamar a atenção? Então, a gente tem que se atentar muito a isso, né, nesses movimentos. E eu acredito que a gente tem oferecido para vocês aí do outro lado, por meio do De Cara com Elas, né, graças à oportunidade que a Brenda se nos permitiu, trazer essa voz da mulher, essa voz que busca pela tomada de consciência para que a gente se fortaleça, porque é necessário um movimento de fortalecimento, né? Porque se a Anne Frank sofreu tanto, hoje nós precisamos honrar ela e outras tantas, porque foram infinitas, né, gente? Porque se for pensar na história, a história dela foi registrada em livro, mas quantas outras não foram? Então, o nosso papel mínimo é a gente estar aqui tendo voz, né, onde, na época dela, ela pensaria que um dia 3 mulheres e mais uma diretora se permitiriam oferecer um espaço aberto onde se discutiria de qualquer coisa por mulheres, discutido por mulheres. Ou seja, nós não temos nenhuma figura masculina aqui, né? Assim, mentira, né? Uma figura masculina no sentido do homem, né? Sim. Que poderia ser quem nos fortalece, quem de verdade nos lidera, né? Nos direciona, nos comanda, né? Que nos comanda. Então, aqui não há repressão, não é um espaço de repressão, muito pelo contrário. Apenas de igualdade. E acolhimento. Total. Então, gratidão, Patrícia, pela sua pergunta. E agora nós vamos ouvir a pergunta da Scarlett Lourenço. Patrícia é esteticista, ela é lá do Salão da Dalva. Legal, né? Patrícia que já nos maquiou até para alguns eventos. O nosso país é o país que mais se mata mulheres transexuais no mundo. E também é o país que mais consome pornografia transexuais. E dentro do campo do feminismo, desse vertente, nós temos o extremismo, pelo qual eles não nos veem como mulheres. A minha pergunta é a seguinte: vocês que pertencem a um grupo feminismo, como vocês veem as mulheres na sociedade? Ou melhor, como vocês se relacionam com as trans? Maravilha. A Scarlett, ela traz essa pergunta justamente porque ela né? Então ela representa isso. E uma pessoa que é do nosso convívio, né? Uma pessoa super agradável, que eu adoro. Eu também. Scarlett. Beijo, né, no seu coração, querido. Gratidão pela sua pergunta e pela coragem de trazer a pergunta. Nossa, pra gente conversar, né? Debater isso. Eu gostei. Para mim, tudo é muito complicado ou mais desafiador quando não se há conhecimento, né? É uma coisa da qual não estávamos acostumados, porque tudo era muito encoberto, né? Então, se existe um respeito, eu não sou obrigada a aceitar nada, mas eu sou obrigada a respeitar tudo e qualquer pessoa, né? Então, já começa por aí, pelo respeito. Agora, a convivência, né? Eu tive a oportunidade de conviver com o Scarlett, compreender. Muda a nossa cabeça, muda o nosso jeito de olhar. Eu não olho para elas como outra coisa, né? Então, acho que a convivência, abrir a mente, tudo faz diferença, né? E aquilo que você falou, né, que a gente estava falando antes de começar o programa, a questão do respeito, né? A gente precisa muito respeitar as opiniões, as opções, né? A vida do outro, né, gente? É muito fácil a gente julgar, mas ninguém sabe o calçado que ela põe todo dia de manhã para enfrentar os desafios dela. São desafios e oportunidades que todos nós temos, independente se é homem, mulher, se é trans. Eu acho que o que importa mesmo é a gente ter essa consciência do respeito, né? E
Outra vez eu vou trazer a menção de um outro filme, tô pegando a mania da... Mania não, a inspiração da querida Michelle, que é aquele filme, né, da dinamarquesa. Como foi doloroso. A primeira, né? Foi o primeiro. Então, assim, assistam esse filme também. Se você não entende muito esse universo de trans, a pessoa nascer no corpo e sentir que não é aquele corpo que pertence, vale muito a pena. Para você ter um pouquinho mais de respeito e sensibilidade com essas mulheres trans. Porque sem elas também não falar não. Seria mais chato também, né? É verdade. É tão interessante a gente... Esse assunto é um assunto que eu acho que vale a pena a gente continuar no próximo bloco. E nós vamos continuar respondendo as perguntas de vocês, viu, gente? Então, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. De cara com elas, hoje respondendo perguntas das nossas seguidoras, gratidão pelas perguntas. E a gente só vai fechar agora, eu gostaria de fechar a pergunta, a resposta, na verdade, da Scarlett. Eu gostaria só de esclarecer aqui para vocês, gente, que nós aqui, pelo menos concordamos, colaboramos, né, com essa questão de que nós não levantamos, a gente não defende nós não fazemos parte de nenhum grupo específico, né, de pensamento, de filosofia de vida. Na verdade, a nossa filosofia de vida, sabe qual que é? O amor. Porque quando você levanta a bandeira do amor, não importa as suas escolhas. Sim. Não importa se você nasce homem, quer ser mulher, nasce mulher, quer ser homem. Se você é se negro, prefere, se você é gordo, se prefere formar um casal com uma pessoa do mesmo sexo, do sexo diferente, cores diferentes, não importa. Como a Cássia colocou, eu nunca olhei nem para a Brenda, nem para Scarlett de forma diferente, simplesmente respeito, aceitar elas do jeito que elas são, como qualquer outro ser humano. Sim. Então, você falou uma palavra, como qualquer outro ser humano. Somos todos iguais no final das contas. E quem somos nós para poder julgar o outro, ou para poder... Tem grupos feministas aí que não aceitam as trans como mulher, né? Quem elas são para poder determinar esse tipo de coisa? Né? Quem merece ou não merece. É uma causa delas. Tá tudo bem, a gente respeita também, que a questão aqui é essa, mas quem a gente pensa que a gente é para poder determinar sobre a vida do outro? Verdade. Né? E quando a gente olha dessa forma, a gente percebe o quanto é simples, né? Basta que você olhe com amorosidade para o seu irmão, para o seu semelhante. Você não quer ter respeito e não ser julgada pelos outros, você aceita o jeito que você é, faça isso pelo outro. O primeiro passo tem que ser nosso. Então, vamos praticar mais a lei do amor, né? Isso aí. E vamos agora, então, para a pergunta da Elisângela Magalhães. Eu gostaria de saber por que mulheres independentes financeiramente, instruídas, consideradas excelentes profissionais, muitas vezes se mantêm em relacionamentos abusivos por anos. Quer começar? Relacionamento abusivo, para mim, depende de condição financeira, condição social, quem você, né? Não é uma questão disso, é uma questão, para mim, é uma questão de dependência emocional, muito mais de dependência emocional do que sobre... É porque subentende-se que é uma pessoa que tem mais instrução, saberia lidar com isso de uma maneira melhor, não aceitaria ser menosprezada ou ser abusada moralmente, fisicamente, psicologicamente, enfim.
para mim é uma questão de dependência emocional e é muito mais comum do que a gente imagina essas mulheres com essa capacidade, sim, de dominar a própria vida, de tomar as rédeas da própria vida e mesmo assim não fazer. Aí entra em detalhes muito delicados sobre razões e motivos ou desculpas de cada um, que para mim muitas vezes são desculpas, mas eu não posso fazer esse julgamento porque não sou eu passando por essa situação, né? Mas eu levo em consideração a questão para mim, primeiro patamar aí está a dependência emocional. Com certeza. Eu te falo, Cássia, que realmente é dependência emocional, porque eu vivi um relacionamento assim por 5 anos. Abusivo mesmo. Palavras, ações. Pois é, mas quando você vive esse tipo de relação e aceita permanecer nesse lugar, primeiro, você não tem muita consciência do que está acontecendo, né? Porque alguém te alertava sobre isso? Sim. E por que você permaneceu? Não, tô aqui pra gente... Sim, perfeito, mas eu acho que a pergunta dela é pra gente explicar por que não é só permanece. O porquê é muito subjetivo. Né? Perfeito. Olha, baixa autoestima, é um fator. Autoestima, né? E isso vai acarretar algum ganho em estar com aquela pessoa. Viu, gente? Não adianta achar que você é só vítima da relação, da situação. Você acaba Não, tinha momentos que era bom, me tratava bem. Perfeito. Mas a maior parte, né, tinha o abuso. Tanto é que foi nesse período que eu fiquei com a anorexia, né? Porque interessante, foi aí que você pediu socorro, né? De uma forma mais nítida, né? E as pessoas, por mais que as pessoas falavam assim, Simoninha, sai desse relacionamento, ele não te faz bem, você não precisa disso, eu não conseguia enxergar. A gente confunde dependência emocional com amor. É verdade. A gente acha que ama, mas isso na é verdade, doença, né? Mas a e eu gente já está sabia que não era amor. amor. Mas vinha aquela coisa assim, ele falava assim, se você me deixar, você não vai arrumar outro, porque você tá magra, você tá feia, você tá isso. Aí eu não estava me vendo adequada aos padrões de beleza que ele queria. E o seu ainda foi bonzinho, porque tem uns que ameaçam de morte. Né? Que aí é um abuso, assim. Depois eu que ameacei de morte mesmo. É mesmo? Chegou esse ponto. Cheguei. Pois é, sabe o que eu sugiro para mulheres que, se por acaso você conseguiu tomar consciência de que você está numa relação abusiva ou alguém já te deu esse toque, vai buscar ajuda mesmo, né? De um profissional, de preferência um terapeuta, porque ele vai te ajudar a chegar talvez num ponto onde você vai conseguir agir. Às vezes vai levar um tempo, né? Mas vai se ver. Porque a verdade é que você só entra num relacionamento abusivo quando você está demais com foco no outro ao invés de você. A minha ajuda veio espiritualmente. Nossa, mas menina, a espiritualidade, sinceramente, religião, conversar com Deus, não importa o que você chama. Isso ajuda demais da conta, né? Maravilha. Então, busca um profissional para te ajudar, conversa com as pessoas. Existem caminhos para você sair desse lugar. Agora, você tem que estar decidida que ele sai. Tem que agir. Não dá para ficar parado e nem aceitando que essa pessoa continue sendo isso com você, né? Porque isso não é uma relação. Isso é uma doença. Obrigada, Elisângela. E a gratidão, Elisângela, pela pergunta que realmente a gente pode ter falado aí para alguém que estava precisando ouvir, né, gente? Agora a gente vai para a pergunta da Karine Queiroz. Vamos ouvir o que ela tem para perguntar para nós. A ansiedade, né, é uma preocupação excessiva com o futuro, né, um futuro que a gente desconhece. Isso gera alguns sintomas como irritabilidade, né? Como que a gente pode fazer para amenizar esses sintomas e manter o equilíbrio? Muito bem, né? Ela trouxe aqui, obrigada, viu, Karine, Elisângela? Ela trouxe a questão da ansiedade. Tem técnicas de respiração, tem você respirar para se acalmar, várias coisas que a gente pode fazer em relação à ansiedade. Mas existem tantos sintomas por trás da ansiedade que às vezes a gente não se dá conta. Ela citou irritabilidade. Insônia também é um, viu, gente? Esse desconforto, cabeça fraca é um outro sintoma. Aperto no peito, coração acelerado, transpiração nas mãos excessiva, né? Pés, enjoo, dor de barriga. Eu já tive isso. São vários sintomas da questão da ansiedade.
Para mim, é uma opinião muito pessoal, que me ajudou muito com essa questão da ansiedade, é o autoconhecimento. Mas eu não estou falando do autoconhecimento de uma vida, não. Estou falando de se conhecer no sentido de anteceder a crise de ansiedade. Então, se eu tenho noção já de como são as reações da ansiedade no meu corpo e dos gatilhos que disparam essa ansiedade, porque a ansiedade é uma necessidade de controle daquilo que nem aconteceu ainda, né? É a ansiedade de futuro. Então, se eu consigo anteceder essa situação, eu já vou me preparar, vou pensar. O pensamento faz toda essa mudança na gente, né? Peraí, eu não posso controlar isso. Por que eu vou ficar ansiosa por causa disso? Então, assim a gente já antecede essa questão e não dispara de uma forma tão brusca esses gatilhos em nós. Essa é a minha opinião nesse tempo. Sim. Aí a Cássia estava falando a respeito de exercícios, né? Ou a gente fazer atividade física ajuda muito, porque você dá uma extravasada ali de emoções que você está reprimindo. Não é todo lugar, às vezes, que você vai conseguir extravasar, então é muito importante extravasar. E extravasa, libera e joga tudo pro ar. Eu quero ser feliz antes de mais nada. E a música, claro que não está falando especificamente de ansiedade, mas é extravasar. Emoção é feita para ser extravasada. Desde que você não prejudique as pessoas ao seu redor. Então, gritar no banheiro, você pode ir lá gritar, né? Que medita. Medita, muito bem. Aí Ou tem faz a a meditação. prática de Vai caminhar. óleos essenciais. Óleos essenciais, perfeito. Ho'oponopono. Olha, gente, bem legal de fazer. A respiração é simples. É você sentar, inspirar lentamente pelo nariz, soltar o ar lentamente pela boca, concentrando o pensamento, o foco no encher e esvaziar dos seus pulmões. Só esse exercício já vai te ajudar. Outro, você pega a água, mentalizar o que você deseja para aquele momento, por exemplo, mais paz, mais calmaria, mais tranquilidade, fechar os olhos, beber a água, e enquanto você dá os goles ali de água, enquanto a água entra no seu corpo, imagine cada molécula de água chegando em cada célula do seu corpo, levando tranquilidade, paz, amor. Fez o exercício, você já vai se sentir melhor. Então faça, depois você me conta, combinado? Gente, estamos adorando responder as perguntas de vocês. Faltam mais algumas. A gente espera vocês no próximo bloco. Fica com a gente. Vamos para um rápido intervalo. Nosso último bloco de respostas às perguntas das nossas seguidoras. Gratidão a cada uma que enviou. Nós somos muito gratos mesmo, porque o nosso programa é para isso também, né? E esperamos mais. Que a gente possa fazer outros programas também nessa mesma dinâmica. Que eu acho que ficou super legal, né, gente? Sim. E antes que a gente continue, e a gente já respondeu algumas perguntas aqui, onde a gente ressaltou a respeito, né? Na pergunta do descarte, na questão do relacionamento visível. A nossa querida Michelle hoje está com uma blusa representativa. Hashtag eu te respeito. Eu te respeito. Pois é, esse é um lema que eu carrego comigo a minha vida toda e que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Na verdade, tem tudo a ver com o que a gente fala todas as vezes, né, gente? Sim. É um valor que eu acredito que precisa ser resgatado. E começa, a mudança não começa, né, com a gente? Sim. Você tem que ser a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, por isso que eu gosto de reforçar bem a bandeira do respeito. Vamos ouvir, então, agora Isis Sobreira, lá da Dequila Mais. Como a gente sabe, hoje cada vez mais as mulheres estão quebrando barreiras, estão ocupando espaço que antes era exclusivo do universo masculino. Mas como vocês encaram essas multifunções das mulheres? Né? Elas
estão ocupando cada vez mais espaços, mas ainda têm as maiores responsabilidades dentro do ambiente familiar. Vocês acham que as mulheres estão ficando sobrecarregadas? Como que vocês acham que está sendo essa evolução? Você acha que está sendo vantajoso para as mulheres ocupar tantas funções ao mesmo tempo? Como que a gente pode dosar isso? E será que as divisões estão sendo feitas de forma iguais? Gente, vocês perceberam aí que então são 3 perguntas da Isis. Gratidão, Isis. Pergunta muito pertinente. Eu acho que a mulher que decide ser mãe, de cara ela já é mais sobrecarregada que o passado, né? Porque aí já são 2 funções. Isso eu estou falando é que não trabalha fora. Então já são 2 funções: ser mãe, que demanda, que é uma demanda muito grande, e ser dona de casa. Então já começa por aí. E ser esposa, né? Isso. Mas aí, a gente nem está contando com isso, porque ele também tem o papel de marido. É que a gente está falando de papel específico. Ele é marido e vai prover, certo? E ela é dona de casa, esposa e mãe. Então já deu 3-2 aí. Só que eu acho que hoje a mulher luta por uma igualdade não compreendida pelos homens, por isso a sobrecarga. Porque tem uma coisa de homens no Instagram que defende a causa masculina, muito interessante, inclusive, para a gente rir, para a gente... Assim, não é possível que tenha homem que pense desse jeito, que para mim foi a única coisa que tirei de lição daqui. Que assim, vocês não querem direitos iguais? Vocês não querem direitos iguais? Só que a gente quer alcançar e ter direito aos mesmos patamares de igualdade com eles. Mas eles também não se abrem para ter os mesmos papéis. Não há uma parceria. Não há uma parceria. Porque, então não é igualdade. Homem, perfeito. E eu acredito que essa falta de parceria está relacionada, primeiro, gente, porque é cientificamente comprovado que o homem é menos empático que a mulher, ou seja, ele vai ter dificuldade de se colocar no nosso lugar. Ele não tem o histórico que nós temos de luta pela igualdade. Então é o que você falou, eles nunca vão saber direito o que é essa luta pra gente, né? Não é nem tanto luta mais, mas... a flexibilidade da mulher é muito maior que mas aí a gente entrou naquela questão de que tem a ver também com o perfil, né? Porque tem mulher que é dessas, como a Isis ressaltou, multifunções, hoje até tem um outro termo que é multipotencial, que são essas mulheres que se deixar as pernas faz tudo, qualquer coisa ela tá pegando, ela faz, ela dá conta. Só que realmente existe essa sobrecarga que ela coloca, né? E é mesmo, né? Quando você desenvolve o papel de dona de casa, mãe, e ao mesmo tempo empreendedora, empresária, independência financeira, realmente há uma sobrecarga. Então, eu acredito que o maior desafio aí, ele está justamente em, primeiro, a gente saber se posicionar, porque não adianta nada você não adianta você querer esperar do seu parceiro, ou da sua parceira, né? Um posicionamento se você mesmo não se posiciona. O segundo ponto, muito diálogo, porque você vai precisar trazer para essa pessoa que você escolheu que está do seu lado, essa pessoa, né, porque pode ser um homem, pode ser uma mulher, por isso que eu não estou colocando sexo, mas essa outra pessoa, é isso que eu faço com meu marido, pelo menos. Eu preciso estar ressaltando isso para ele, porque quando eu vejo, ele volta no padrão antigo dele, sabe? Do homem machista. Ele não é machista, mas tem ali, sabe, subentendido. Mesmo, de função de homem e de mulher. Isso não é de maldade não, viu, gente? Eu vejo um homem hoje, ele se esforçando para adequar também. Muitos são muito parceiros. Meu marido é muito parceiro. Então, só que aí que tá. Não adianta, o esforço tem que ser de ambas as partes, eu acredito, sabe? É um acordo. E a mulher tem que parar com essa necessidade de achar que para ser reconhecida e merecedora de toda essa igualdade, dela ter que sair pegando tudo sozinha para dar conta. Mulher povo, como a gente escuta muito por aí. Tem muitos programas nossos que a gente fala sobre isso, assistam, tá? Então vamos para a nossa última pergunta, que a diretora está aqui, frenética com o nosso tempo. Valéria Gonçalves. Valéria, querida, gratidão, gente. Valéria é lá do Mato Grosso. A pergunta é: como você tem administrado a sua ansiedade diante de tantas demandas e diante de tantos desafios que nós, como mulheres e empreendedoras multifacetadas, enfrentamos?
Quais os mecanismos você utiliza para administrar a sua ansiedade? Adorei, né? Que ela juntou ansiedade e juntou demanda, tudo a ver com a vai, questão vai. que a Isis trouxe. Né? Gratidão pela pergunta. Pois é, e aí, gente? Eu acredito que... Organização é fundamental. Primeiro que é uma escolha, né, gente? Muito Essa bem. multifacetada é uma escolha pessoal. Então, escolha de acordo com o que cabe dentro daquilo que você dá conta de fazer. É porque, tipo assim, não prometa aquilo que você não possa cumprir. E organização, porque controle a gente não tem de nada na vida. Isso é Na falso. verdade, a gente Uma por falsa exemplo, a ideia. Valéria, ela é escritora, a Valéria, ela trabalha numa empresa agropecuária e ela ainda tem um propósito de vestir mulheres com a sua essência. Então, você imagina, ela tem que dar conta de tudo, por tudo, né? E é o que muitas vezes... Mas tem, assim, todas que fizeram as perguntas até agora. Todas são mulheres que acumulam vários vários papéis. papéis. A gente está aqui. Então, mas assim... Cada uma da sua forma. A gente só tem que criar, assim, as nossas prioridades. Eu acredito que prioridade é o ponto. Né? Agora, sabe, Valéria, uma coisa, Valéria e todo mundo que está assistindo, eu falei isso outro dia para uma pessoa que eu atendi e eu quero falar para vocês aqui hoje. Sabe uma coisa que a gente tem que tomar cuidado? Para a gente não se perder. Porque é o mundo nos cobrando uma coisa, é a nossa família nos cobrando outra coisa, é lá dentro da nossa casa se cobrando. Isso porque eu nem estou falando das nossas vozes internas. Então, essa ansiedade é gerada por tudo isso. Então, o que eu preciso ter muita clareza? Também. Então, o que a gente precisa saber? Ter clareza sobre nós mesmos, que tem tudo a ver com o que a Casa falou de autoconhecimento. Quais são os seus valores mais importantes, profundos, que estão inegociáveis e lista mesmo, coloca por ordem de prioridade e tenha atenção para os 3 primeiros. Se você começar a agir e a guiar a sua vida desconectada dos 3 primeiros, você nunca vai se sentir verdadeiramente feliz e pleno. Tem aquela ferramenta, a roda da vida, que vale muito a pena a gente Ajuda. muito. Só que os valores, ele vai te mostrar, ele é um guia. Você analisa o seu dia. Toda vez que você for tomar uma decisão, estou indo contra ou a favor dos meus valores. Porque sabe aquela sensação de dormir com consciência pesada? Você foi contra o seu valor. Mas E se, né? Existir sim. é verdade. Meninas, Gratidão. Gratidão a cada uma que mandou as perguntas. Adoramos essa dinâmica. Queremos repetir, tá? Então, quem que sentir aí no coração de mandar uma outra pergunta para nós, estamos à disposição. Nosso programa é nosso programa. Nós 4 aqui. Mais participações. Isso, e vocês aí do outro lado também. Porque nós somos... Porque nós somos O de Caramuelas. Um beijo e até a próxima sexta, se Deus quiser.